Então, minha gente, hoje eu vou falar sobre a Profecia do Inferno. Esse é o canal Doramas e Afins. E após 3 anos de espera, Profecia do Inferno retornou ao catálogo da Netflix com a segunda temporada. No entanto, a tão aguardada estreia se tornou não tão empolgante conforme os episódios avançavam e não levava ao ponto esperado. Não resolveu as pontas soltas, não explicou o que precisava ser explicado. Os demônios arrastando as pessoas para o inferno, aqui ainda tem, né? Pouco, mas tem. A disputa entre as seitas continua em pauta, a jornalista continua em sua busca, porém também foi adicionado uma trama do governo e o acréscimo de umas organizações que eu não entendi muito o objetivo delas. A trama de terror de Yong Sang-ho, que estreou em 2021 e que causou um impacto no público, principalmente entre o público que aprecia uma produção coreana mais densa e sombria, tipo eu. E assim, com esse impacto, foi que Profecia do Inferno finalizou sua primeira temporada, com excelência, porém deixou... Eu pensei que de forma proposital, agora eu tenho minhas dúvidas. Enfim, deixou algumas pontas soltas a serem reveladas. Eu também pensava que ia ser revelada, né, na segunda temporada. Os novos episódios deveriam seguir os passos deixados pela temporada anterior, tomando como ponto de partida a ressurreição da Junja, ambientando tudo direitinho e trazendo de volta aquela mesma atmosfera criada pela primeira temporada. A atmosfera estava lá, continua. Como eu gostei demais da primeira, com essa continuação, tudo o que eu queria saber era o porquê dos decretos. Quais seriam as motivações por trás desses eventos, tanto dos ataques dos demônios, quanto sobre o retorno, né, das pessoas executadas. A nova temporada, então, não cumprindo esse propósito, para mim foi uma decepção, quer dizer, uma desilusão. É porque decepção será mais forte que desilusão, que estou levando em consideração que é uma excelente produção, continua sendo ainda. O drama tem sua continuidade 4 anos depois, né? 4 anos após a sobrevivência daquela bebê, a manifestação e o retorno da Junja. Aqui eu vou falar da bebê, né? Se criou tanta expectativa sobre o que haveria por trás daquela manifestação dos demônios e a bebê eles não consumirem, não matarem aquela bebê. Então, várias teorias foram levantadas. Será que ela é um ser especial? Ela vai crescer e assim ela vai ser a pessoa que vai destruir, que vai ter a força de destruir essas criaturas? Sei lá, ela também poderia ser uma criatura, algo sobrenatural. Muita coisa foi se criada. E o que a gente vê aqui? Vê a menina 4 anos depois sendo guardada por uma organização em que a jornalista ali faz parte da liderança dessa organização, e ela, na verdade, é quem cuida da menina, é quem mantém o amor pela criança. Os outros a têm como uma criatura, como algo que precisa ser investigado, como algo que precisa sempre estar sendo examinado, cada passo, cada palavrinha, esse tipo de coisa. Algo que eu também estaria fazendo a mesma coisa, né? Porque ela sobreviveu. E o que acontece é que a gente não vê nada, não há nada. É só uma criança comum até então. Até o que foi nos mostrado aí, porque eu não acredito que tenha 3ª temporada. Então, é só uma criança comum. E é isso, sem nenhuma novidade. Essa segunda temporada, depois desse tempo, ainda existia a presença ali dos mensageiros, que não foi resolvido nada, o que me levou a pensar que se isso fosse real, né? Pensemos que se isso fosse real, todas as pessoas de alguma forma estariam loucas, umas mais devotas, outras desesperadas para entender como aquelas criaturas surgiram, o caos tomando de conta. Ok, o mundo aqui representado, ali representado, já estava um caos.
e quase todas as pessoas estariam com doenças mentais. As pessoas estariam sem energia para lutar contra algo que não se sabe de onde vem, não se sabe por que vem, o que abre a porta para essas criaturas aparecerem. Então, eu fiquei meio que como que ninguém questiona isso. Eu não vi da boca de nenhum dos personagens questionando isso. E aí, como a gente vai se precaver? Porque aqui na segunda temporada, essas criaturas, esses demônios, eles não têm tanto destaque como tem na primeira temporada. Eles continuam ainda fazendo as profecias de morte, né? Só que não aparece tanto na trama, né? A não ser o início e depois, mais pro fim, é que vão aparecendo. E aí o que acontece é que adicionaram também novo a secretária, o governo, na verdade. O governo está aqui mais inserido nessa segunda temporada. E tem essa secretária sempre com aquele copo d'água na mão, né? Eu pensei que tinha alguma coisa naquela água, mas não tem. Naquela água, mas não tem nada. Eu queria apenas que existisse uma explicação. Mas o que a secretária queria apenas também, de novo, repetindo esse apenas, era criar um conflito entre as seitas para destruí-las. Querida, vai resolver o problema dos demônios isso? Não ia resolver nada. O governo não questiona, o governo não procura essas seitas. Ok, vocês ficam brigando aí porque vocês querem mais adeptos, estão todos loucos, mas nós queremos saber como barrar estas criaturas. Nós queremos que vocês nos expliquem de onde elas aparecem. Certo, porque é pecado? Não, porque foi uma criancinha que recebeu, porque a bebê que termina a primeira temporada, ela recebeu uma profecia. Como? Que uma criança que acabou de nascer está cheia de pecado. Então, o pecado com aquela profecia daquele bebê fica evidente de que não é o chamariz para essas criaturas. Qual é, então? O governo não se preocupa com isso, porque resolvendo os problemas da seita, eliminando essas seitas, né, tirando essa loucura do mundo, não resolveria o aparecimento dessas criaturas tenebrosas que continuam aparecendo. Enfim, tá toda essa questão. Então, nada daquilo parecia ou tinha sentido. Como essas pessoas não estão apavoradas? Como? Já que não sabiam como controlar esses demônios e não sabiam quando e como esses demônios apareceriam. Então, nessa temporada, as criaturas são deixadas, como eu já disse, um pouco de lado e cedem espaço para as consequências dessas aparições entre as pessoas, cedendo espaço também com o crescimento ali do fanatismo. O mundo sucumbiu às ideias dessas duas seitas, né? A Arrowhead e a Nova Verdade. Seitas que disputam influência, embora não sejam tão distantes quando seus líderes e seguidores acreditam, né? Então, na outra ponta da disputa está a Sodo, que é uma dessas organizações, também próxima do comportamento dos seus inimigos. Isso é, todas elas se pareciam muito, elas não eram distantes em comportamento uma das outras, de forma nenhuma. Todo mundo atrás de um tracinho de poder, de um pedacinho do poder, um pedação, por assim dizer. Como se não bastasse, a temporada adiciona mais uma peça nessa briga ideológica, né? Que é essa questão, como eu já falei, do governo. Eu achei interessante acompanhar o desenvolvimento das relações entre esses grupos, mas até certo ponto, porque aí eu comecei a pensar que a produção esqueceu que na primeira temporada, eles colocaram como ponto central da trama o sobrenatural, o que não se podia entender ou explicar de forma fácil ou clara. Então, o dorama se agarra a determinadas situações e se estende nelas. Também vão dando profundidade a personagens que não levam a história a um ponto que traga esclarecimentos, os esclarecimentos tão desejados. Temos o líder, o fundador da verdade, o Jinsu, que recebeu um decreto em segredo e que
está de volta vivinho, mais confuso e cheio de dúvidas iguais a que o espectador, a espectadora, no caso eu que estava ali assistindo, tinha também. Tudo bem, os ressuscitados tinham que se sentir perdidos mesmo, mas sem nenhuma explicação. Eles estavam perdidos, mas eles não tinham nada, nenhum vislumbre de nada. A Jundia até que tinha uns meros vislumbres. Parece que voltou tendo algumas previsões, algo... parece porque as premonições dela são bem confusas e ela não tem certeza de nada. Mas havia uma indicação de que os questionamentos seriam respondidos. Até ali eu estava cheia de expectativa. Então, esses questionamentos seriam respondidos quando ela e o Jisoo se encontrassem. No fim, o tão aguardado encontro, que demora 6 episódios para acontecer, não é tão impactante quanto o esperado. E aí, quem está assistindo, a gente se sente assim, sem resposta, como o líder ali da seita ficou. Ele ficou meio sem entender muito da coisa. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre as atuações e falar sobre a questão da substituição dos atores, que não foi tão sentida assim. A responsabilidade para substituir o Iwain foi dada ao como é o nome dele? Jin Sung-chol, que não é tão experiente quanto o seu antecessor. E a gente sabe que uma substituição não é uma tarefa fácil de assumir. Então eu acho que a gente precisava, quem assiste, quem é fã aqui do dorama, precisava conhecer um novo Jisoo e a nova face desse líder religioso. E essa face precisava ser paranoica, mas ao mesmo tempo contido, como o seu antecessor era, né? Mas é a mesma pessoa. E ele precisava dessa condição para não ter seus planos arruinados. E o ator aqui, ele consegue adicionar essas características ao personagem, ao mesmo tempo que mantém a posição fria e manipuladora deixada pelo Jisoo do Iwain. E eu gostei bastante da interpretação dele. Tem também a Min Hye-jin, né, que é a jornalista, que é vivida pela Jin Hyun-joo. Eu gosto muito dessa atriz, e ela aqui não decepciona. Tem bons personagens, aliás, é um ótimo elenco, um elenco de peso, porque, como eu já falei anteriormente, se trata de uma boa produção. As cenas de luta são ótimas, as aparições dos seres continuam excelente, eu pelo menos acho. E o outro ponto que não ficou de fora dos novos episódios, eu já falei, é a atmosfera tensa, que eu disse que ainda estava aqui, a excelência também. Falei sobre a aparição, né? É dos efeitos gráficos excelentes. Talvez esses novos episódios tenham até superado a primeira temporada. Talvez uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Os jumpscares também muito bem executado. São 6 episódios de um bom entretenimento. Porém, essa segunda temporada falha em sua explicação. E mais uma vez eu digo, a criança que sobreviveu é um bom exemplo disso. Porém, no geral, Profecia do Inferno peca um pouco no ritmo e algumas vezes se tornou um pouco cansativa, porque eu estava esperando uma coisa e depois vinha sempre essas questões aí que eu não queria saber. Eu queria era as respostas que não vinha. Isso acabou um pouco cansando, né? Às vezes foi como assistir um compilado daquelas cenas legais. Essa é a minha questão. Ela não resolveu, não respondeu o meu questionamento. Isso me deixou um pouco frustrada. A sequência parece tentar empurrar um conformismo para o público. É isso que eu senti, que deveria se conformar com aquela situação. E assim, algo como, é assim que funciona e vai ser assim, dessa forma,
e até o fim isso vai acabar, todo mundo vai morrer. É o que passava essa impressão assim desse conformismo sem responder nenhum questionamento feito pelo espectador. No caso, eu como espectador estava fazendo ali. É uma boa produção, como eu disse mais uma vez, um entretenimento. E a questão de ficar esperando me fez, na verdade, maratonar, mesmo achando às vezes maçantes. Mesmo achando um pouco lento algumas partes, um aqui e ali, mesmo assim eu maratonei, porque eu conservei essa expectativa até o finzinho. Expectativa essa que não foram correspondidas. Então é assim, se você quer ver, assistiu a primeira temporada e está aí atrás de respostas, vai só esperando um entretenimento legal, bem feito, mas sem nada adicionado, a não ser algumas complicações. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau.